Olá, muito boa noite. Estamos aqui novamente para iniciar o nosso conto sobre contas. Mais um conto sobre contas todas as quintas-feiras. Vamos aguardar mais algumas pessoas para começar a acessar a nossa live. Todas as quintas-feiras, então, temos o conto sobre contas com o intuito de trazer conhecimento, trazer informações, trazer casos e experiências que possam contribuir e motivar você a ter uma vida financeira mais saudável, uma vida financeira que possa realizar todos os seus objetivos e propósitos de vida. Então é uma grande satisfação estar aqui com vocês e deixar essa live gravada para que outras pessoas possam assistir e ter acesso ao nosso conteúdo, ok? Então, um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. E hoje temos uma participação especial. Vamos receber uma psicóloga que já fizemos alguns trabalhos juntos e vamos trazer o conhecimento dela, a sua experiência para tratar de um assunto de quais são os comportamentos que nós temos que podem prejudicar as nossas escolhas financeiras. Estou vendo aqui o Silvio chegando. Silvio Bianchi, um grande parceiro e também cofundador do Bem Financeiro. Então, nós temos o nosso conto sobre contas exatamente para poder propiciar que vocês possam ter informações, ter conhecimento das nossas experiências. Eu, Silvio, o Rogério e o Adenias, nós somos cofundadores do Bem Financeiro e temos assim muitos e muitos anos de experiência atendendo pessoas. E por isso resolvemos compartilhar com vocês dessas experiências, ok? Para que vocês possam, às vezes, pegar uma ideia, pegar uma situação, falar, puxa vida, se a pessoa conseguiu, eu também posso sair dessa situação, ou se a pessoa conseguiu guardar dinheiro, se ela realmente definiu seus propósitos de vida e conseguiu chegar a realização. Então, estamos aqui exatamente para isso. E hoje, como eu disse, já fiz uma prévia aqui, vamos receber a Denise Tolotti, uma psicóloga, grande amiga, onde já fizemos trabalho juntos. Vou estar falando durante a live dessa nossa experiência alguns anos atrás, para ajudar as pessoas e colaboradores de empresas a terem uma vida financeira mais saudável e sustentável. Ela já está chegando aqui conosco. E você pode assistir o nosso conto sobre contas. Ele vai ficar gravado aqui no GTV do nosso canal do YouTube, do nosso canal do Instagram, e também vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube. Agora estamos aqui já vendo a imagem da Denise. Tudo bem, Denise? Boa noite, como vai você? Estou bem, boa noite a todos. Opa, deixa eu colocar o fone aqui, senão não estou ouvindo. Compartilhando aí com a gente. Agradeço o convite e espero contribuir aí para o conhecimento. Com certeza você vai trazer muita experiência, muito conhecimento, vai agregar bastante no nosso trabalho do Conto sobre Contas. Estava explicando para as pessoas que assistem ao nosso Conto sobre Contas, onde assistir depois, caso perdeu, né? Então vai ficar gravado aqui no IGTV, nós vamos colocar também, subir no nosso canal do YouTube, okay? Então quem perder depois pode assistir, quem não conseguir ficar até o final, também pode assistir de novo depois a parte que perdeu, né? E pode entrar em contato conosco também no site do Bem Financeiro, www.bemfinanceiro.com.br. Lá tem o contato @bemfinanceiro.com.br, pode mandar a sua dúvida. Se alguém ficar com alguma dúvida que de repente a Denise não consiga responder, porque uma hora passa rapidinho, né, Denise? A gente repassa para a Denise e depois, com certeza, ela vai entrar em contato, vai responder. Ok? Então vai ser muito bom. Deixa eu fazer uma breve apresentação aqui da Denise. Ela é uma psicóloga clínica e neuropsicóloga, pós-graduada em psicossomática e terapeuta brain spotting. Falei certo? É isso? Assim que fala, Denise. Especialista em atendimento emergencial. Ok. Especialista em atendimento emergencial, prevenção e cuidados do estresse pós-traumático. Experiência com quadros de transtorno psiquiátricos, TDA, ansiedade, depressão e luto. E realiza laudos e acompanhamentos para cirurgias
voluntária da Astoc e psicóloga colaboradora no Prove Unifesp. E essa é só uma partezinha, né? Se eu fosse falar toda o currículo da Denise, estaria aqui usando mais da metade da nossa live, né? Mas gostaria também de lembrar, né, que a Denise, nós nos conhecemos fazendo um trabalho muito interessante. Nós fizemos uma parceria alguns anos atrás, e fizemos um programa de educação financeira. O primeiro grande programa que eu participei foi ao lado da Denise, da Márcia, que era a equipe dela, né, e o Hélio aqui também do nosso lado. E nós fizemos um trabalho na termomecânica, na Fundação Salvador Arena. Quem é do ABC deve conhecer muito bem, uma empresa grande que proporciona bons benefícios para os funcionários. E ela foi uma das pioneiras, né, Denise, a abrir o espaço para ter um programa de educação financeira, isso lá para, acho que era 2010, 2011, se eu não me engano, mais ou menos, né? Então tem quase 10 anos isso, e a gente fez um trabalho com as famílias, né, Denise? A gente dividia, você entrava para a parte psicológica. Um programa muito pioneiro, né? Porque a princípio a gente levaria essa reflexão da psicologia e no seu lado, né, a educação financeira, como administrar as finanças, e eles abriram isso para a família, né? Então abriu um outro olhar em relação a esse trabalho, né, que às vezes não é único, né? A pessoa precisa também estar alinhada com os familiares de como administrar as finanças. E foi eu acho que foi importante isso, né? Acho que foi um trabalho muito bem realizado, porque os resultados que depois a gente teve acesso foi muito interessante, porque a Denise e a Márcia entravam na parte da manhã com a parte psicológica, né, da coisa, do consumo, tudo isso, né? Trabalhavam esses aspectos, né, com as pessoas, como entender as formas de pensar, aquela coisa toda, e a gente, à tarde, eu e o Hélio acabava fazendo a parte da educação financeira, onde aí pegava os números, alinhava alinhava com os sonhos e objetivos, né, para que a pessoa pudesse realmente alcançar. E foi um trabalho que a gente, além de fazer um treinamento, que era um sábado, né, o dia inteiro, depois a gente tinha as sessões de atendimento, que a Denise fazia a parte psicológica e eu fazia a parte mais de consultoria financeira, e cada família tinha direito a sessões tanto com ela quanto comigo, né? Então foi um trabalho que durou aí pelo menos uns 2 anos e meio, se eu não me engano, né, Denise? Nós dávamos esse start, né, para as reflexões e para entender aonde que estavam as dificuldades, aonde eram os obstáculos que as pessoas, né, tinham uma boa renda e não conseguiam ver o resultado, né, desse trabalho e dessas conquistas, né? E depois a gente fazia um acompanhamento para ir fazendo alguns ajustes, né, desse trabalho. Muito sensacional. A gente só tem a agradecer à Fundação Salvador Arena por abrir as portas para a gente realizar esse trabalho, né? Muito bom. Mas hoje o nosso tema, né, é a assertividade emocional e as finanças, né? Então já vou logo para a primeira pergunta para você, Denise. Qual é a relação entre essas duas coisas, né? A assertividade emocional e as finanças? O que você pode falar para a gente? Bom, a gente tem essa ideia, né? Acho que todos têm essa ideia de que a nossa forma de ser, de agir, ela vai interferindo, né? Os nossos comportamentos, eles interferem na forma como a gente lida com o financeiro, né? Porque... Ai, desculpa, foi caindo um monte de mensagens aqui, peço perdão, né? Então, os nossos comportamentos, eles partem dos modelos que nós temos internalizados, né? Então, e isso a gente não se dá conta, né, sempre, mas a gente vai agindo, né, de uma forma automática, né? A forma como a gente vai administrando não só o dinheiro, né, mas outras áreas da vida da gente. E, então, apesar da gente saber disso, a questão é como que nós não conseguimos, a gente então pensa em conquistar algumas coisas, em realizar algumas coisas,
mas ao mesmo tempo a gente não consegue, né? Então, como fazer esse alinhamento, né? Então, eu pensei na questão assertividade, porque sempre que a gente pensa em tomar uma decisão, em direcionar algumas coisas, ou mesmo se a gente quiser ter as coisas de uma forma coerente, né? A gente tem que pensar o quanto isso faz sentido, né? Então, quanto a gente se ajusta nisso, né? Então, às vezes a gente vai, questiona que não consegue e acredita que está fazendo, né? De uma forma coerente, né? Com os nossos desejos, e não. Por quê? Porque tem essas influências, né? De história familiar, de mensagens, e são mensagens que a gente vai absorvendo ao longo da vida, pela expressão facial, corporal, pelos tipos de palavras que são usadas no dia a dia, né? Se a gente pensar enquanto criança, a gente é uma esponjinha ali, né? Absorvendo tudo isso. E não necessariamente intencional, né? Então, por isso que não tem como a gente não reagir, né, no financeiro da forma como a gente acredita da vida, com as nossas crenças, né, que a gente traz ao longo da nossa história. Né? Os nossos desejos, as nossas vontades, eles estão carregados de emoção. Né? Então, e aí essas emoções, elas vêm. Né? Então, é inevitável, né? Não tem como a gente fazer essa separação, né, tão racional para o financeiro. Né? Nesse sentido, certo, então... por isso a gente também tem consultores para poder também, né, alinhar, como a gente busca às vezes um médico, então eu tenho que entender o porquê eu desenvolvo uma gastrite, isso tem uma relação com o emocional, mas também, dependendo da situação, eu vou buscar por um profissional, por um especialista, um médico, porque também é importante, né? E eu penso que as finanças também. Então, a gente precisa entender e avaliar para saber, bom, preciso buscar também, né, a forma, né, de estar buscando isso. E buscando até exemplo dessas crenças familiares, vem muito de como, sabe, as famílias ou acham que rico é orgulhoso, é arrogante. Então, assim, desejo ter, mas se eu venho com um olhar crítico, né, isso a gente está absorvendo. Se a gente escutou isso, né, a gente vem e a gente vai absorvendo. Ou, determinada profissão, você não vai ser bem-sucedido. Né? Então, também são mensagens. Né? Você só pode ser bem-sucedido se você, né, às vezes, uma família que tem uma determinada profissão que vão seguindo. Então, a criança cresce que assim, eu só vou ter sucesso dessa forma. Então, são todas essas então, já criam, né, crenças, né? Que vão, então, né, então assim, me diz uma coisa. Pode falar. Certo, me diz uma coisa. Então, você acha que, por exemplo, nas nossas decisões financeiras, essas experiências que a gente já traz desde a infância, tudo que a gente escuta, que a gente vê, né, as sensações que a gente vai colhendo, vai passando durante a nossa vida, isso, na hora da gente fazer as nossas escolhas financeiras, a gente pode afirmar que a maioria das nossas escolhas são pautadas pelo nosso lado emocional, em vez do nosso lado racional? Sim. No primeiro momento, né, tem isso. E se a gente tem a clareza, né, esse autoconhecimento, né, de como nós funcionamos, e até pensando na palavrinha assertividade, eu olhar as minhas finanças de fora e poder saber como eu estou me alinhando com ela. Né? Mas isso, né, passa, sim, por uma série de emoções, de desejos, de vontades, né, e que vão interferindo. Então, é inevitável. A gente vai agir num primeiro momento com a emoção. Né? Então, vamos dizer assim, eu quero comprar um carro, a primeira coisa que vai vir vai ser a emoção, o meu desejo. Qual é o carro que eu sonho? Qual a cor que eu acho lindo? Né? O modelo, enfim. Para depois eu ir alinhando com o que está dentro das minhas condições. Mas tem pessoas que não, que atropelam e nem sempre vão fazer essa análise. Tá? E se naquele momento é importante trocar de carro ou não. Né? Então, às vezes, pode ser que aí
né, vai atropelando e vai, né, direcionando de outra forma. Nas nossas experiências, assim, eu converso muito com o Silvio, com a Denise, com o Rogério também, e às vezes a gente percebe que nos nossos atendimentos, assim, quando a gente vai fazer uma consultoria ou até um processo de coaching com as pessoas, muitas falam assim, puxa, principalmente quem está endividado, né, quem está numa situação de endividamento e não consegue sair, e às vezes a gente em uma, duas sessões, a gente já trilha, mostra um plano de ação, um caminho, tal, que a pessoa fala assim, nossa, mas não era assim tão difícil, por que eu não enxerguei essa saída? Por que eu não, né, não era uma coisa assim do outro mundo, né? E as pessoas falam, olha, porque infelizmente você estava envolvido, você está envolvido emocionalmente. E aí acaba atrapalhando. Eu estou de fora, né? O consultor está de fora, é aquilo que você acabou de falar agora há pouco, né? Então, a gente tem uma outra visão, né? Que fica mais fácil de identificar onde está a saída do labirinto. A pessoa está dentro do labirinto, ali ela não consegue. Né? E a gente, às vezes, com um olhar de fora, que não está envolvido emocionalmente, né, na situação, acaba encontrando os caminhos e ajuda a pessoa a sair dessa situação. É isso mesmo? Isso, é por aí. A gente pensar, né, que as nossas escolhas, elas nem sempre estão tão claras, né? Os motivos e o porquê a gente está direcionando daquela forma. Então, isso que você falou, eu acho que vocês levam para um caminho, como a consultoria, assim, do agir, e não do só reagir. Né? Às vezes a gente reage, e reage em pequenas coisas, né? Uma pizza que poderia ter deixado para outro dia, né? Aquela compra desnecessária, né? Então isso às vezes vem por uma reação, né? E não pelo agir de uma forma consciente e necessária para aquilo que se quer, né? Para aquilo que se tem como objetivo. E lembrando assim, né? Eu acho que esse alinhamento também é quando a pessoa sabe aquilo que ela de fato quer, né? Tem pessoas que querem ter uma casa própria, né? Uma casa no campo. Tem pessoas que não, que preferem alugar, investir o dinheiro, né? Então, assim, tem perfis também, né? Escolhas diferentes, mas isso precisa estar claro, porque senão não vai conseguir, né, chegar, né, para esse objetivo, né? Se ele não estiver internamente, que aquilo faça sentido, né? É o autoconhecimento, né? A pessoa acha que precisa parar em algum momento da sua caminhada e olhar para dentro, né, Denise, e se autoconhecer, procurar e falar, poxa, se eu estou agindo assim, por que eu estou agindo assim? O que está startando esse tipo de procedimento, esse tipo de escolha? É alguma sensação, é alguma coisa, né, do passado? Então, esse autoconhecimento é realmente muito importante para que a pessoa possa, sei lá, parar, respirar, ver o que não está dando certo na vida dela, né? Para fazer de uma forma diferente, para poder ficar mais atenta, né? No que starta aquela reação que você falou aqui agora, né? Tem muita gente que é aquilo lá, né? De repente vai fazer uma compra por reagindo a uma situação, teve alguma situação com o namorado ou alguma questão profissional que não foi bem resolvida, então aí já vai fazer uma shopping terapia da vida lá, gastando às vezes o que não pode, né? Como uma forma de recompensar esses dissabores, né, que a gente tem. Então, se ele se autoconhece e sabe o que starta esse procedimento, ele pode, opa, a partir do momento que vier, eu posso fazer diferente a partir de agora, né? Então, o autoconhecimento é fundamental, né? Isso. E que ele é o ponto de partida, né? Porque a partir disso, a gente vai aprendendo, né, quais são as formas que eu tenho para driblar essas emoções. Porque as emoções chegam, as reações chegam. Então, é um aprendizado ter esse entendimento e saber, olha, eu sei que esse momento, né, não, eu estou agitada, estou preocupada com isso, não é momento de usar do meu dinheiro, né? Que foi um ganho, que foi um benefício e que eu tenho um outro objetivo. Então tem todo esse caminho, mas que é possível sim a gente estar buscando esse treino, né? Porque a gente, claro que o nosso desejo, principalmente quando a gente fala em dinheiro, é de ter dinheiro sempre sobrando e de ter dinheiro para estar usando para todas as nossas vontades no momento que a gente quer.
né? Então, a gente tem que aí também entender outros fatores que vão interferindo nisso, né? Por isso que às vezes aquela orientação, né? Se você não tinha se programado para fazer alguma compra, né? E foi dar uma voltinha, só um passeio, de repente passou na frente de uma loja e viu uma coisa que não tinha se programado. Respira fundo, né? Dá uma volta, dá uma outra volta no shopping, mas não faça até para que de repente, né, possa dar tempo para o seu emocional, o seu racional começar a falar, ó, calma, que você já está, né, você já está com o cartão estourado, ou já está com a conta negativa. Então, é bom dar aquela respirada e não fazer a compra por impulso, né? Isso. E me diz uma Puxa, coisa, isso. O racional. exatamente. E, na sua opinião, quais são os comportamentos que mais assim impactam na assertividade das nossas escolhas financeiras, né? A gente fazer boas escolhas financeiras. Quais são os comportamentos que podem impactar negativamente? Uhum. Eu penso isso para uma reflexão em alguns comportamentos que interferem. Isso não é uma definição, esses perfis, mas é na minha experiência, né? E que eu acho que aí, quando a gente consegue dar um nome, né, para uma forma, né, de agir, isso abre oportunidades para que a gente possa refletir e pensar. Então, se eu me identifico com aquele perfil, eu começo a buscar o conhecimento, né, e um ajuste, um alinhamento e rever isso, né, para uma mudança. Então, se pensar, tem um papel de passividade, um comportamento de passividade, então são pessoas que elas são receosas, elas deixam de assumir o seu papel, a sua responsabilidade diante do seu financeiro. Então, elas vão se acomodando e vão deixando. Então, sei lá, entrou o salário, paguei as contas, então tá tudo bem, mas não toma essa decisão de escolha, de decisão, o que eu estou buscando, o que eu quero, né? Então, evita, às vezes, olhar as finanças. Aí vem o filho e pede um dinheiro, então, ok, eu estou passando, né? Ou a esposa gastou no cartão, né? Enfim. Então, assim, vai deixando, né? Então, esperam que as coisas aconteçam e não é o protagonista, né? Então, não espera por grandes mudanças, tá? Então, mas tem os desejos. Porque, como eu falei, acho que tem essa diferença. Às vezes a pessoa ela está feliz ali, mas não é o que às vezes a gente acompanha. Então, a pessoa ela se torna passiva por ela se sentir não capaz, né, de se apropriar, né, das finanças, do dinheiro dela. E vai adiando as decisões, né? E vai E adiando. vai adiando as Vai decisões. se frustrando, por, né, Tá, se sentindo, sentindo a insatisfação de não ter essas conquistas, né? Tem o tá. comportamento de agressividade, né? Então, a pessoa que é mais agressiva é aquela que vai atrás das oportunidades, está sempre correndo, mas também está ali se arriscando e não sabendo muito administrar esse dinheiro. Então, ao mesmo tempo que corre atrás, né, não consegue muito que agir ali, né, no presente e ver as possibilidades. Então, tá, eu estou correndo atrás, tem essas oportunidades e vai só fazendo, né? Mas também não tem aquele tempo, né, de parar, né, e de perceber como administrar de uma forma mais tranquila, como usufruir dos seus ganhos, né? E aí cobra das pessoas ao redor qualquer situação que possa sair fora, né, do que é esperado. Então sempre tem um culpado, né? Então aquele, eu corri atrás, eu fiz, né? Mas a culpa foi do outro, né? Que fez O isso. culpa é sempre de um terceiro, né? Aí terceiriza, né, o problema, né? E aí está sempre O problema. agitado internamente, né? Está sempre, né, também com essa angústia, né? E tem o É. comportamento de impulsividade. As pessoas que agem por impulso, elas não pensam muito nas consequências. Então, são pessoas mais imediatistas, colocam o prazer momentâneo, né, em primeiro lugar. Então, enquanto que o agressivo ele pensa, ele faz as escolhas para satisfazer até aquele momento,
A impulsividade, ele age, mas ele se arrepende depois, sabe? Porque ele se vê fora ali, ele agiu e não pensou. Foi de fato por impulso, não passou por nenhum pensamento, por nenhum objetivo, né? Alguém veio, estava vendendo alguma coisa, tá bom, eu estou com dinheiro aqui, eu estou com cartão aqui, vou fazer. E aí depois vem, né, a sensação do arrependimento, né? Tem a questão da compulsividade. Então, a compulsão, ela assim, muitas vezes, né, pode ser tratada, né, como uma doença em alguns casos, mas a pessoa ela compra, mas é sem análise e é em busca de uma satisfação, de preencher, né, algo que sente como vazio, e acontece de uma forma sequencial. A pessoa que tem a compulsão, ela tem a necessidade. Toda vez que acontece algo que me frustra, eu tenho que ir comprar uma roupa, eu tenho que comprar eletrônicos, né? Então, às vezes ela até se torna acumuladora pela compulsão, né? Então tenho que ter roupas de todos os tipos, né? Ou perfumes. Então é algo que é de uma forma na sequência, né? E ela sabe que vai fazer novamente. Então, ela tem essa noção de que ela precisa daquilo, o que é uma falha, né, desse pensamento, desse raciocínio, né? E aí precisaria mesmo de uma ajuda, né? Então, essa é uma ideia. Oi, desculpa. Então, nós temos 4, assim, os principais comportamentos assim, que podem prejudicar as nossas escolhas, a nossa assertividade nas decisões financeiras. Então, são a passividade, a agressividade, impulsividade e compulsividade, ou seja, são os 4 principais. Desses 4, assim, na sua experiência, Denise, quando você faz atendimentos, qual é aquele que mais sobressai, que você percebe que é o perfil da... Tem algum que se sobressai de perfil das pessoas, ou é mais ou menos misturado, divide entre esses 4? Como você vê isso? Eu acho que se divide, mas tirando a questão da compulsão, né? A compulsão, ela se mistura às vezes com algum outro quadro, né? Mas, no geral, eu acho que elas vão se dividindo, porque também às vezes ficam mescladas. Então, a gente pode até dizer de pessoas que se tornam passivo e agressivo, que está bem próximo. Então, a pessoa, às vezes, ela é muito passiva, então ela deixa passar aquilo, ela desiste, né? E vai se frustrando, mas, de repente, ela vai falar, né, hoje eu vou agir. Mas aí ela age também de uma forma, às vezes, aleatória, sem um caminho, sem planejamento. Sem um alinhamento. Né? Então, eu acho que essas situações elas vão se oscilando, né? E a diferença aí, como vai buscar isso, né? Porque a assertividade é esse alinhamento mental, né? Que antecede a ação. Né? Então, como que eu vou estar com essa clareza para que eu possa me preparar, né? E poder agir de uma forma coerente com aquilo que eu estou buscando. Né, considerando essas diferenças. Então, seria controlar os sentimentos, sentir que eu estou agindo, né, conforme eu quero, conforme as minhas expectativas, as minhas crenças, os meus valores. Né? Então, é isso que é ser assertivo. Né? Então, eu tenho esse diálogo interno, mas que ele, no começo, é um aprendizado e que depois ele passa a ser algo que acontece com naturalidade. Né? Então, eu identifico a tempo, né? E, claro, aí depois vou discorrer para vocês algumas coisas que interferem nisso, né? As nossas interferências em relação à assertividade. Tá. Né? Então, a gente tem só para agradecer a presença das pessoas aqui, muito bom, já tem bastante gente aqui no grupo. Quem quiser mandar alguma pergunta para a Denise também, pode colocar aí no chat que eu passo para ela responder, tá bom, pessoal? A gente já está chegando quase na metade da live, então já estou deixando aqui para
se as pessoas quiserem mandar alguma pergunta. Agora, Denise, me diz uma coisa. Então, você disse que desses comportamentos, né, mais ou menos que divide, né? Então, não tem um que predominante, né, nas pessoas. Mas qual deles, na sua opinião, é o mais difícil, às vezes, para a pessoa poder realmente começar a mudar esse comportamento? Qual desses quatro você acha que assim, é mais difícil de mudar o comportamento? Eu penso que talvez não tenha um desses, mas a gente pensar, né, o mais difícil é a inflexibilidade. Tá? Então, o não reconhecer que tem as dificuldades e ser inflexível às mudanças, né? Ou receoso, ou ter medo de olhar, né? Deixa eu olhar como eu estou lidando com as minhas finanças. Então, aí entram outras características que eu acho que aí essa falta da flexibilidade mental, tá? E quando eu falo isso, não é nem com o olhar, né? Ah, isso é uma crítica. Não, é entender que às vezes por trás disso tem um medo, tem um receio, tem um não acreditar que possa fazer diferente. Ah, eu já tenho essa dinâmica, ou eu já tenho essas dívidas, que diferença faz, né? Eu agir dessa ou daquela forma. Então, é o que está, né, acompanhando, né, esses tipos, né, como a gente acaba agindo, né, como a gente vai tendo os comportamentos em relação às nossas finanças. Muito bom. E assim, se a gente fosse dar um primeiro passo, alguma coisa que a pessoa fala, poxa, eu me identifiquei com uma desses comportamentos, né? O que você poderia orientar para essa pessoa, né? Além de pensar em ser mais flexível, em querer realmente mudar, né? O que mais a gente poderia estar orientando para a pessoa para ela realmente começar a entrar num processo de melhorar esse autoconhecimento e mudar esses comportamentos? Antes de falar um pouquinho, né, de cada desses perfis e o que a gente pode levar aí para reflexão, e pensando na questão da flexibilidade, pensar assim, o que nos motiva para os nossos desejos, ou o que nos motiva a fazer a economia daquilo que a gente quer. Então, tem a teoria da perspectiva, e que nós acho que trabalhamos com ela na termomecânica, né? Que é assim, a intensidade do pensamento negativo que a gente experiencia, ele tem um poder muito maior do que, às vezes, o sentimento positivo gerado em relação a um ganho. Então, assim, é aquela sensação de ufa, escapei. Nossa, eu economizei tal dinheiro, quase que eu perdi esse dinheiro, mas aí eu consegui uma promoção, eu consegui um desconto. Então, a gente tem uma satisfação muito grande, e aí a gente faz um registro mental, tá, de que a gente teve um ganho em ter aproveitado ou ter deixado de perder. Tá? Então, assim, eu deixei de perder. E ok, é um ganho. Só que a gente esquece de que a gente corre riscos ao investir e que esses riscos também são importantes. Né? Então, são importantes é importante a gente pensar naquilo que a gente vai realizar e as situações que podem estar no caminho, que eu vou ter que abrir mão, né? O que eu vou ter que repensar, mas isso dá mais trabalho. Então, a gente fica com aquela, né, acomodação. Então, a gente pensar que aquilo que vai nos motivar também vai nos ajudar a seguir nesse caminho, né? Das situações que são importantes, né? Para a gente conquistar. E não só a gente esperar que o benefício chegue e a gente fala, nossa, que legal, isso aconteceu. Né? E disso, a gente tem que pensar como que a gente lida, então, com presente, futuro e passado. Tem uma teoria também chama desconto hiperbólico, né? Então, também essa ideia de que a gente pensa muito mais, a gente se preocupa com o presente, a gente se preocupa com um ganho, né, muito momentâneo. A gente quer uma satisfação nesse momento. Então, se eu pensar, eu vou economizar um dinheiro
para conseguir alguma coisa daqui a um ano, isso passa a ser muito distante, né? Então, o que vai ser, sei lá, vou gastar R$ 50 hoje na pizza, mas é daqui a um ano, então eu tenho um ano ainda para economizar, então eu posso gastar isso hoje. Né? E aí a gente muda, né? A gente vai gerando esse imediatismo e essa agitação, né? De que é a impaciência humana, de que a gente quer, né? Algo, a gente quer visualizar. Né? E esse o investir, usar o dinheiro não é tão visível, né? A gente nem vê e está lá também no virtual porque está num banco, né? Então a gente não vê isso. E até aqui pensando que é importante, porque a gente também tem um trabalho, né, dentro da psicologia, quando a gente fala assim, vamos pensar no aqui e agora. Tá? Então, quando a gente fala de atenção plena, e hoje, em tempos de pandemia, se fala muito isso, atenção plena, vamos viver o hoje, vamos fazer meditação, pensar no hoje. Isso é uma outra situação. Tá? Então, essa situação é para que a gente possa focar, né, prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Né? Então, é diferente dessa situação que eu falo, que a gente não possa pensar no futuro e fazer os planos. Né? São situações que a gente precisa ter isso muito claro, né? Porque senão fala, a gente tem que pensar no presente mesmo, tem que pensar no aqui e agora. Não, é prestar atenção no aqui e agora para que a gente possa viver o dia a dia. Mas, paralelo a isso, eu tenho, né, os meus planos, né? E aí entra a questão do financeiro, né? Como a gente vai lidando. Por isso que a gente fala... Oi, desculpa, Denise. Por isso que a gente fala que a educação financeira ela prega muito o equilíbrio, né? O equilíbrio entre o futuro e o presente, né? Você não pode só estar pensando no futuro, né? Só guardando dinheiro para o futuro, que realmente é uma coisa que está muito longe, ou mesmo que seja daqui a um ano, que é curto prazo, ainda é um prazo, né, grande, vamos dizer assim, para a nossa cabeça, né? Mas também a gente não pode só ficar pensando no hoje, né? E não separar uma parte para as coisas maiores e que precisam efetivamente de uma ação hoje para que se concretize lá na frente, né? Então, às vezes, é interessante dividir esse sonho maior, esse objetivo maior que você tem para realizar, dividir em prazos mais curtos. O que você tem que fazer? Metas, sei lá, de 3 meses, entendeu? Porque o seu objetivo é para daqui 2, 3 anos, mas de repente, mas esses próximos 2, 3 meses, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Então parece que aí fica um pouco mais palpável, né? Fica uma coisa não tão difícil e as pessoas acabam, sim, aí dando atenção no hoje, porque é importante essa atenção no hoje, porque você tem que estar fazendo hoje certas coisas para que lá na frente você possa ter a sua liberdade, a sua independência financeira, você possa ter sua casa ou qualquer outro objetivo, né? É por aí, né? Isso mesmo, a atenção, né, do hoje, né, para estar cuidando para a gente também poder ir usufruindo, né? E aí o passado fica nas reflexões, não que a gente também tenha que carregar, mas não, é só para a gente dar uma voltinha no passado, né? Fazer essas reflexões das nossas crenças, dos nossos valores, e aí a gente volta para o presente e investe no futuro, né? Então a gente faz esses caminhos, né? E uma outra questão que é muito importante é como a gente lida com as frustrações. Então, as frustrações é como a gente vai segurar, né, os nossos desejos, como que a gente abre mão, né, de uma vontade. Então, eu queria comprar aquilo. Não vou poder fazer isso agora. Né? Então, eu tenho esse caminho, né, de frustração ou até uma dívida que aparece no meio do caminho, né? Às vezes a gente aparece uma conta inesperada e a gente tinha um outro plano e aí apareceu essa dívida. Então, às vezes a gente se decepciona e fala, tá bom, então não acredito em mais nada, porque fiz toda essa economia, não deu certo, agora vou ter que gastar com isso, né? Então, essas situações que vão gerando frustrações e a gente tem que pensar, como que eu lido com a frustração, né? E que ela está sempre ligada às nossas expectativas, né? Então, ela vai fazendo diferença, né, de como que a gente vai seguir, né? Então, como que a gente vai evitar compras desnecessárias
vai muito de que, tá bom, eu posso sim lidar com a frustração, né? Porque tem frustrações em vários níveis, né? Mas a forma como eu vou lidando com elas é essencial, né? Ô, Denise, a Maria Clara aqui no chat colocou assim, esse equilíbrio não é fácil, e vários pontinhos, né? Então, eu acho que ela colocou essa frase aí, né? Eu acho que realmente não é fácil, mas vai muito na linha, Maria Clara, quando você não tem realmente um propósito bem definido. Né? Se você realmente não tem uns propósitos, uns objetivos bem definidos, o que você quer realizar, curto, médio e longo prazo, realmente é mais difícil você gerar esse equilíbrio. Porque quando você está focado, não, eu quero realizar tal coisa em determinado tempo, ok, então você vai começar a desenhar o caminho que você precisa percorrer para chegar lá, e aí esse caminho vai passar pelo equilíbrio. E se você tem, às vezes, dificuldade, aí depois a Denise pode até complementar também, de repente procura a ajuda de alguma pessoa, né, para poder te ajudar nesse processo, para você poder construir junto com você o caminho, né, e te dar a linha que você tem que seguir. É lógico, algumas, que nem a Denise acabou de falar, às vezes vai vir uma despesa inesperada, uma situação que não estava programada, mas o importante é você nunca desistir do seu objetivo. Você pode adiar um pouco. Quantas vezes o pessoal me pergunta, às vezes, nos treinamentos, nossa, mas tudo que você planeja dá certo no prazo que você idealizou? Eu falo algumas coisas sim, outras não, mas passa por um processo de ajuste para adiar, a gente vai realizar, e tem coisas, inclusive, que são realizadas antes do prazo que foi estipulado. Então, tem as três situações. O que é importante é você não perder o foco, e como a Denise falou, não desanimar. Chegar um momento e falar, isso não é para mim, eu vou desistir. Não, adia, de repente, depois passou por aquela situação inesperada, você, de repente, consegue recuperar, né, guardando um pouco mais, né, fazendo alguns ajustes no orçamento, para chegar no objetivo. Não é isso, Denise? Isso, é por aí. Eu acho que é a gente se apropriar da nossa história, né? Se colocar no controle, se colocar no comando. Então, assim, eu sou o responsável, então eu posso, né? Claro, vão aparecendo situações que fogem ao meu controle, eu pego e cato de volta, né? Para poder continuar no caminho, né? Então, a gente sai dessa sensação, Exatamente. sabe, né, de que tem tantas coisas fora, né? Que o universo vai conspirando contra, né? E isso são crenças limitantes que vão acontecendo, né? Nós podemos sim, a gente faz escolhas e a gente precisa ser responsáveis pelas nossas escolhas, né? Então, se eu escolho ir por um caminho ou pelo outro, e aí vai sim desse autoconhecimento, né? Para saber como que a gente está fazendo, se essas escolhas não são de uma forma irracional mesmo, né? Que vai só por uma coisa mais emoção e instintiva, né? E a gente vai sem pensar muito. Como ser disciplinado, né? Nós trabalhamos tanto isso, que a disciplina, ela vem de uma forma, de uma imagem muito negativa, e aí existiria uma live inteira também, seja para falar da frustração ou da disciplina, né? Então, é como mudar esse conceito, que a disciplina, ela nos serve, né? Ela está a nosso favor, ela nos traz ganhos, né? E não aquela Não é disciplina chato, não é uma coisa chata, né? Não, a disciplina, ela traz tranquilidade, né? Hoje, falando, né, com a pandemia, saiu aí tantas coisas de meditação, e as pessoas que fazem, que criam essa disciplina, elas falam dos benefícios, né? Então, isso, as pessoas Exatamente. que se identificam, mas de alguma forma a gente precisa alinhar, né? O que é ser disciplinado, né? Então, o que é eu poder ter as minhas metas, os meus objetivos e usufruir, né, desse retorno, porque tem, né? Se a gente tem né, esse alinhamento aí Tem, de tempo. tem, tem uma frase que eu e o Rogério, a gente usa muito, às vezes, nos treinamentos, que a gente ouviu em outro treinamento que nós fizemos, a gente fala assim, os sacrifícios são temporários, mas os resultados são para sempre. Então, às vezes, e eu pergunto às vezes, né, para as pessoas que conseguiram comprar a casa própria, que para uma boa maioria das pessoas é um dos maiores sonhos que ela tem para realizar no Brasil, ainda é, apesar que já tem muita gente que
acha que não é interessante ter casa, prefere ter o dinheiro investido. E aí, aquilo lá, depende do perfil de cada pessoa, não tem o certo ou não tem o errado, né? Mas para aquelas pessoas que tinham o objetivo de comprar a casa, eu pergunto, me diz uma coisa, você teve uma grande satisfação quando adquiriu sua casa? Nossa, foi maravilhoso, tal, né? Foi fantástico. Então, você teve que fazer alguns sacrifícios para comprar a casa? Ah, sim, tive que reduzir, tive que guardar, tive que sair um pouco menos, gastar menos com isso, tal, para guardar o dinheiro para dar uma entrada, aquela coisa toda. Eu falei, então, valeu a pena? Faria de novo? 100% das pessoas falam, faria tudo de novo. Entendeu? Mas aí, aquelas pessoas que desistem, né, Denise, aí elas ficam naquele, porque aquele, os 50 reais, por que eu vou juntar 50 reais hoje? A casa é um valor muito maior que esse. Mas você começa com a disciplina de todo mês você guardar, daqui a pouco você está guardando um pouco mais, vai guardando, quando chegar lá na frente, 2, 3, 4 anos depois, você vai ter o dinheiro para dar entrada na sua casa. E você, infelizmente, alguns desistem antes de começar, né? Você trouxe um ponto interessante, que assim, nós temos a tendência a registrar muito mais os pontos negativos do que os positivos. Né? Então, se eu economizei e consegui comprar algo que eu queria, ok, eu tive aquela satisfação, fiquei feliz. Agora, se surgiu uma conta inesperada, sei lá, bateu o carro, tem que consertar, isso toma uma proporção muito maior, os gastos que a gente tem, né? Isso em outras situações da vida, tá? A gente sempre tem a tendência a dar uma ênfase para aquilo que nos trouxe alguma dor, né? Então, aquilo a gente quer evitar. E aí, a mente trabalha para que a gente evite aquele mal-estar, mas como uma medida protetiva e não repetitiva. Só que a gente não entende isso. Então, assim, nossa, eu ficar lembrando daquela situação para ela não se repetir. E aí a gente esquece que não, a gente tem que dar ênfase naquilo que deu certo, para que a gente possa repetir o que deu certo. Né? Aquela situação a gente tem que ter como experiência, como uma vivência, mas não para a gente ficar o tempo todo na evitação Sim, disso. exatamente. Né? Então, a gente esquece de reforçar os bons resultados. Então, uma forma da gente também ter como motivação é que a gente sempre pense, olha, eu fiz isso e deu certo. Então tá, deixa eu guardar isso para ficar pensando várias vezes, para eu poder repetir este comportamento, né? A favor que dê certo. Muito bom. Denise, infelizmente nós já estamos caminhando aí para quase o nosso encerramento, ainda temos alguns minutinhos, tá bom? Mas para aquelas pessoas que estão assistindo a nossa live agora, não, a gente vai longe aqui, né? Mas para aquelas pessoas que estão assistindo aí agora, ou mesmo para aquelas que vão assistir depois no nosso canal do YouTube, no próprio canal do Instagram, quais são, assim, então, um resumo, assim, o que você poderia resumir para que ela possa sair daqui hoje ou quando assistir e falar, poxa, eu vou fazer isso que a Denise está me passando aqui. Quais são esses passos? Além de definir um objetivo, um propósito, né, que você falou, depois quais seriam os próximos passos para a gente poder deixar aí um passo a passo para as pessoas? Bom, pensando nos perfis, tá? Se alguém se identificou, né, com algum deles, ou próximo, ou oscilando a isso, né, que é como parar e pensar, né? Qual é o meu papel? Então, qual é a minha comunicação com o meu dinheiro e que aí envolve família, como nós falamos no início. Também tem os papéis, né? Eu não posso, às vezes, se é sei lá, 2, 3, 4 pessoas na família, eu não posso tomar decisão sozinho, né? Eu tenho que os outros têm que, mesmo criança, né? Tem que estar acompanhando. Então, se você se vê numa posição passiva, né? Então precisa se apropriar mais desse papel, ser mais ativo e pensar como agir para isso, né? O agressivo é como ele conter no seu comportamento, como ele prestar atenção, como avaliar as situações, né? Então ter este autocontrole, né? Mesma coisa o impulsivo, né? Então trabalhar essas questões que levam a agir, né, naquela situação muito momentânea. Não, vou decidir hoje, depois eu penso, né, amanhã como que eu vou fazer isso, né? A compulsividade, né, analisar o que gera esse gatilho, né, para esses momentos e que eu preciso comprar e que eu preciso fazer, né? Então,
é assim, o que eu quero? Então, quais são os meus motivos, os meus propósitos? Né? Então, como eu me percebo na minha administração financeira, como eu lido com os limites, né? Tanto os meus como, né, da vida, como eu lido com as frustrações, né? Então, pensar que o dinheiro, a gente sempre vai estar lidando, né, com os limites e com frustrações, né? Mas isso para um benefício próprio, né? Para trazer um ganho, não é para algo que vai nos trazer um mal-estar. Né? Então, eu tenho que produzir o dinheiro. Então, quando eu me aproprio, que é o meu dinheiro, eu vou encontrar os caminhos para que eu possa produzi-lo, né? E não só ganhar. E ok, eu vou lá, faço, ganho. Né? Não, eu tenho que produzir, é saber investir, é pensar como que eu posso, né, investir, qual é o caminho para conseguir aquilo que eu quero. Então, não ser um passivo mesmo, né? Então, se apropriar, né? E aí é reconhecer que a gente pode se mudar, que a gente pode desenvolver habilidades, que a gente tem que reavaliar nossas escolhas, isso independe da idade. Né? A gente pode e precisa identificar os nossos valores internos, né? Mudar comportamentos, né? Ressignificar a disciplina, né? E acho que é por aí. Né? Muito bom. Então, eu acho que é olhar os resultados que você está tendo hoje, que não são satisfatórios, né? E ver qual o gatilho que está startando essas decisões que estão gerando esses resultados ruins, né? E aí, Isso. meio que E o se quanto reprogramar, né? isso as nossas emoções, né? Isso é muito, Exatamente. né? Não, mesmo que eu fale, tá bom, eu sei fazer cálculos matemáticos, e às vezes quem não tem esse domínio da matemática, né, consegue fazer o dinheiro prosperar muito mais. Né? Então não é Exatamente, esse, né? né? Não é assim tão a lógica. Né? Porque aí a pessoa tendo essa consciência do que está startando essas decisões, então quando sentir aquela sensação de novo, fala, opa, peraí, eu não vou tomar a mesma decisão, eu vou mudar, né? Eu vou fazer, o que eu posso fazer? Não, eu vou respirar, eu vou deixar para tomar essa decisão, para quem é impulsivo, né? Eu vou deixar essa decisão para daqui 24 horas, né? Para dar um tempo a respirar. Para quem já é passivo, já procurar fazer meio que ao contrário, né? Ser muito passivo, não, o que eu vou fazer já agora para começar a sair dessa situação? Não vou mais adiar, né? Não vou mais deixar as coisas acontecer e Até depois pensar, reagir né? a isso, né? Pensar Oi? numa família, e pensar numa família, se tem alguém que tem uma compulsão ou que é muito impulsivo e o outro que se torna passivo, ele até sofre com isso, mas ele não consegue ter a atitude. Né? Aí a gente pode pensar o quanto é importante tanto esse buscar o autoconhecimento, como às vezes buscar uma pessoa de fora e que venha e traga um direcionamento, né, para isso. Muito bom. Denise, agora eu vou pedir para você dar as suas considerações finais. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta aí, teria mais um minutinho para responder. Se alguém colocar alguma pergunta, eu te falo. Mas quais são as suas considerações finais para a nossa live, que passou muito rápido e realmente é um conteúdo que daria para a gente ficar falando aqui muito tempo. Mas vamos lá, quais são as suas considerações? Eu espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho, né, para a reflexão de como a gente lida com o dinheiro, de que as pessoas possam sim buscar, né, identificar esses padrões, essas crenças, saber como que está lidando, e mesmo quem está tendo bons resultados, o quanto é importante a gente ter essa clareza, né, de saber, olha, eu sigo dessa forma, né, eu sou assertivo, né, nas minhas decisões, né, na forma como eu vou direcionando com o meu dinheiro. E isso é sempre, porque a gente também não tem como a gente está sempre se desenvolvendo como ser humano, tem sempre informações novas, formas novas de investir, né? Então, o que valia, sei lá, 5, 10 anos Com atrás, certeza. hoje é outro formato, né? Então, a gente precisa estar em constante busca desse conhecimento, né? Sei lá, poupança, eu não entendo tantas poupança há uns anos atrás valeria a pena, hoje não.
né? Então, assim, é uma busca contínua, né? Da mesma forma que a gente busca para o nosso conhecimento, tá? E aí eu agradeço o convite, espero que eu tenha contribuído, me coloco à disposição. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu fico à disposição. Se alguém mandar nos contatos do Bem Financeiro, pode deixar que a gente encaminha para você, tá? Se você quiser deixar o seu e-mail agora, falar o seu e-mail, de repente a pessoa manda direto para você também, não tem problema. Qual que é o seu e-mail, ou o seu WhatsApp, não sei, o que você prefere? No Instagram, Denise Tolotti, ali tem todos os meus contatos, telefone, e-mail, estão todos lá. Muito bom. Então, eu agradeço, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Denise, gratidão por você ter aceitado esse convite, né, de ter participado aqui e trazido a sua experiência, né, para nós aqui do Bem Financeiro, né, e para a gente ajudar muitas e muitas pessoas, que essa é a nossa característica, né, de ajudar as pessoas para que elas tenham uma vida boa financeiramente, mentalmente, né, em todos os sentidos, espiritualmente, em todos os sentidos da sua vida. Então, agradeço a presença de todos vocês. Quem assistiu, eu percebi que algumas pessoas entraram aí no meio da live. Nossa live vai ficar gravada no IGTV, aqui do @Bem Financeiro Oficial, vai ficar no Instagram também, no YouTube, ok? E também a Denise, ela preparou um artigo que está no blog do Bem Financeiro. Essa semana nós postamos, baseado nessa live. Então ela já preparou, quem quiser, né, acessar, é só entrar no blog do Bem Financeiro, então www.bemfinanceiro.com.br, vai lá no blog, tem acesso ao artigo da Denise e tem acesso a outros artigos de outras lives que nós já fizemos. Na próxima quinta-feira nós teremos o Adenias Filho aqui com a gente, também cofundador do Bem, e ele vai falar sobre um tema muito importante, que é o uso responsável das ferramentas de crédito, ok? Então, por favor, quem tiver interesse, como usar bem essas ferramentas de crédito, usar com consciência, porque no mês de setembro nós vamos dedicar as nossas lives para a questão do endividamento. Então, nós vamos falar sobre endividamento, mas como usar as ferramentas, vamos trazer também uma outra amiga psicóloga para falar dessa questão do endividamento. Vamos, na última semana, nós vamos ter uma live também fantástica, que vai ser como sair desse endividamento, os meios legais para sair, para poder negociar quem está muito endividado. Ou seja, o mês de setembro vai ser o conteúdo focado para quem, infelizmente, está muito endividado. E, infelizmente, no Brasil, muitas e muitas pessoas estão assim. Então, quem está nos assistindo aqui, compartilhe, indique para os seus amigos que, de repente, estão precisando desse tipo de informação, porque o mês de setembro nós vamos trazer muito conteúdo para isso, tá bom? Denise? Grande abraço. Oi? Buscar essas informações para evitar o adoecer, né? Porque ter exatamente, como você falou, o nosso país, né, passa por tantas dificuldades, e isso, né, contribui muito para o adoecimento, e a gente precisa buscar, e tem saídas, né, para poder estar se cuidando. Lógico, sempre tem saída, por mais difícil que pareça a situação, sempre tem um caminho que dá para reverter isso, tá bom? Então, um grande abraço, Denise, grande abraço a todos que assistiram a nossa live, que se gostaram, compartilhem para que a gente possa estar ajudando cada vez mais pessoas, tá bom? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.